Vamos falar agora sobre os cuidados com as crianças nas férias escolares, especialmente em locais de risco durante viagens. Muitos pais se programam para agora, durante as férias. Muitas escolas já entraram no período de férias, outras, principalmente as públicas, entram a partir de segunda-feira. E muitos pais programam viagens para esta época do ano, quando podem reunir a família, quando coincide também, de reunir a família e poder viajar, passear, aproveitar até o bom período do ano do clima também, E quais os cuidados nesse sentido? O especialista em gestão de crises e desastres e coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Aldo Batista Neto, está com a gente para levar orientações para você. Bom dia, Neto. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a toda a equipe técnica da Rádio Itaberá. Meus cumprimentos a todos que nos acompanham nesta manhã gelada de quinta-feira, que nos acompanham pelo rádio, que nos acompanham pelas redes sociais. Jorge, lhe cumprimentar pela escolha da pauta, de que infelizmente ela é extremamente atual se nós dermos um enfoque de férias, enfoque em atividade em família, que é algo que se busca tanto mais com resultados tristes e complicados, como a gente tem acompanhado, infelizmente, nos últimos dias. É verdade. Essa pauta leva em consideração, para que a nossa audiência entenda o nosso objetivo, dois casos, principalmente, que a gente relatou aqui. Uma jovem sentada no parapeito de um prédio em Balneário Camboriú, sem proteção nenhuma, que ganhou as redes sociais. E o caso de uma menina autista de 11 anos que morreu no Canyon Fortaleza, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, divisa com a Santa Catarina, Os pais de férias levaram as crianças para passear num lugar lindo e maravilhoso que terminou nessa tragédia. Por tudo isso nos chama a atenção, então, de falarmos justamente sobre isso, dos cuidados necessários, principalmente em viagens. Para começar, com as férias de julho, muitas famílias estão aí já programando todos os passeios, Principais cuidados que os pais devem ter com as crianças nesses períodos, Neto? Jorge, eu vou começar alertando para uma situação que transcende a segurança física e, na verdade, ela tem a ver com o atitudinal, com o comportamento. Tive a oportunidade, nesse último final de semana, fazer uma ponte aérea aí de Navegantes a Brasília para participar de uma festividade. E me chama muita atenção nas duas ocasiões, tanto na ida para o Distrito Federal, como no retorno, aviões lotados na sua capacidade máxima, aeroportos lotados, e o perfil é exatamente família viajando com criança. Todos os voos com muitas crianças presentes. A vinda para Navegantes me chamou bastante atenção, as pessoas comemorando a vinda para principalmente frequentar o parque, que existe na cidade de Penha. E o que chama atenção, assim, Jorge, é o seguinte: as pessoas entram em férias hoje, e as férias de inverno têm essa característica, é um período muito curto, então muitas pessoas viajam com a família ao mesmo tempo, para aproveitar aí uma janela de 15 a 20 dias de férias escolares, gerando como resultante uma ansiedade, um comportamento ansioso dessa família, principalmente das crianças. Afinal de contas, já vem de um planejamento. Então, as férias de inverno têm essa característica. Você passa em um período do primeiro semestre planejando, incitando as crianças, vai chegar julho, chegarão as férias, a família vai viajar. E quando entra no período de férias, viaja todo mundo ansioso, todo mundo acelerado. Aí o ouvinte nos pergunta, mas qual é o problema disso? É a baixa percepção para algumas questões envolvendo segurança.
Você passa o semestre inteiro cuidando de uma série de fatores. Quando entra nas férias, há um rebaixamento dessa percepção. Eu acho que é um relaxamento natural de todo mundo, né, nas Exato, férias. exato. Só que daí você está viajando com família, você está viajando com criança. Se você pega um adulto acostumado a viajar, se você pega um adulto acostumado com aquele clima de aeroporto, com aquele clima de viagem, estaciona o carro, para no posto de gasolina, desce todo mundo para ir no banheiro, fazer um lanche. Se você é uma pessoa que corriqueiramente faz isso, você tem algumas percepções já acentuadas. Criança não faz isso de forma rotineira. E tudo é uma grande novidade, tudo é uma grande diversão. Aí você tem a família parando o veículo no posto de gasolina, as crianças saem abrindo porta, saem correndo, desatenta para movimento de posto de gasolina. É verdade. Se podendo se expor aí a um caminhão fazendo manobra, uma van fazendo uma manobra de ré. Tá? Aí sai cada um para um lado, a mãe levando as crianças para banheiro, o pai indo abastecer o carro, ou indo ver lanche, daqui a pouco facinho se descuidar do menor. E para onde é que foi o menor? Tá? Então, existe uma série de questões, eu percebi isso muito no aeroporto, correria, angústia, pais preocupados, é óbvio, né? Com aquela necessidade de você cuidar de passagem, e os pequenos desgarrando, aí esses lugares estão movimentados. É mais ou menos assim, como se a gente trocasse para outro ambiente, tanto nós falávamos de segurança de praia, né? Aquela questão de você perder criança na praia, você só muda o ambiente, e mais aquela situação e o movimento que você tem hoje em alguns lugares, né? Pode propiciar a mesma situação. Então, obrigatoriamente, a família chega no momento de entrar em viagem, alguém tem que respirar fundo e focar principalmente na segurança daquelas pessoas que estão envolvidas. E aí tem uma coisa interessante, Jorge, quando você faz essas viagens com família, você leva pessoas de idade muito diferente. Às vezes vai a avó, vai o vô junto, que tem um outro time, tem que ter uma outra dificuldade de mobilidade, uma outra velocidade. Aí o adulto vai ajudar o idoso, desguarnece a criança da segurança necessária. Então não adianta. Entrou em férias, você tem criança presente, tem que ter o adulto consciente, fazendo aquele olhar mais amplo de segurança. A gente tem ensinado e brinca muito, a gente chama que é o efeito do suricato. Suricato é aquele bichinho, né? Aquele roedor, que é interessante, enquanto eles estão abaixados, cavando e procurando tubérculo para comer, sempre tem um de pé, observando o horizonte. Vigiando. Assim, né? Exatamente. Aí quando tem um ruído, eles levantam todos assim, né? Ficam de pezinho, observando o horizonte, procurando o predador. A gente brinca, né? Que tem que ter um suricato na turma. Tem que ter um de pé, olhando o horizonte e cuidando. Ainda mais assim, sai uma turma aqui do Vale, vão participar de um show, vão participar de um jogo de futebol no eixo Rio-São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, Maracanã, assistir um jogo. Cara, é outra realidade nossa, é outro movimento, é outro conjunto de pessoas transitando de forma diferente. Tem que ter alguém cuidando da segurança do grupo como um todo. Tá? Enquanto a mãe fica cuidando da criança, segurando pelas mãos, o lanche, se levou documento, não levou, o pai tem que ter um olhar mais amplo, cuidando do trânsito, cuidando na hora de atravessar a rua, até mesmo de, quem sabe, algum movimento que se aproxima, né, de pessoas mal intencionadas. Tem que ter esse olhar, tem que ser olhar combinados. Infelizmente, de férias, pessoas não acostumadas com esses movimentos têm sido vítimas constantes, e se envolvendo aí em acidente, às vezes em traumas que maculam a viagem tão bem planejada, porque algumas questões de segurança não foram observadas. Exato. Atenção sempre, né? Trilhas, rios, cachoeiras, praias e montanhas são destinos populares no inverno aqui em Santa Catarina. A região serrana, nossa, por exemplo, né? Sempre com um movimento intenso nessa época do ano. Que tipo de risco, Neto, esses ambientes oferecem para crianças e como os responsáveis devem se preparar? Jorge, a gente faz uma substituição de ambientes naturais. Né? No verão, é óbvio, todo mundo corre para a praia, todo mundo vai para local de banho, lugares onde você interage com o meio ambiente, com a natureza, mas principalmente envolvendo água, envolvendo banho. Aí a gente tem todo aquele discurso, né, dos cuidados do banho do mar, do cuidado da piscina e do rio. Preocupação com afogamento. Exato. Né? Agora inverte um pouquinho, continua o ambiente natural. Ele inverte a busca e a prática de que é realizado nesse momento. Então nós temos muitas caminhadas, nós temos muito os lugares de contemplação,
Tá? Nós temos alguns ambientes que combinam essa prática aí com a parte de passeio a cavalo, com a parte gastronômica ao final. Mas toda vez que tem a parte natural envolvido, nessa época, o que a gente se depara? Duas situações bem clássicas. Ou lesões importantes, tá? Do tipo torção, fraturas de membros inferiores em caminhadas, tá? Ou a perda da pessoa. A pessoa se perde nesses ambientes. Ou perde crianças, ou mesmo se perde. Fez um planejamento, errou o caminho, anoiteceu, não consegue mais se movimentar. Entrou num desvio e não voltou mais. Sim, né? nós temos agora, recentemente, uns 2 meses atrás, um pai com 2 crianças que se perdem numa trilha, avança noite adentro, e as crianças com as mochilas pesadas, o que elas tinham dentro da mochila? Tinham garrafas com água. Para aliviar o peso, a primeira coisa que foi feita foi jogar água fora. Tá? Ou seja, 2 horas depois já estava todo mundo sedento, tá? E buscando a água que tinha jogado fora para poder aliviar o peso. Então, nessa época do ano, nós nos deparamos com pessoas se perdendo em trilhas, tá? Ou sofrendo lesões, e principalmente de membros inferiores, tá? E precisando ser resgatado aí por operações de bombeiro, operações aéreas e tudo mais. É que são comuns, a gente noticia muito aqui, né? Outra coisa, aquele acidente com aquela criança de 11 anos no Canyon, ali na divisa com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também chama muita atenção, porque na nossa serra, a gente tem muita contemplação em cima de morros, né? Eu, por exemplo, tive final de semana em Urubici, e lá na Serra do Corvo Branco, que está fechada, criou-se um novo atrativo lá, o Alto do Corvo Branco. É uma fazenda particular que tem uma vista simplesmente excepcional e maravilhosa, super atraente, em que você sobe lá por cima daquela serra que você fica por baixo, né, naquela montanha, quando você passa entre aquela abertura, entre aquelas 2 rochas, e te oferecem, então, toda aquela contemplação. Mas, Neto, não há cerca de segurança. Não há uma cerca que limite o teu espaço até onde termina e já vira um precipício. Isso foi muito discutido ali no Canyon, né? Pela queda e a morte daquela criança. Como cuidar aí e que perigos isso pode trazer e como ficar atento com as crianças, né? Porque naquele caso também é uma criança diferenciada, mas que saiu correndo, desgarrou do pai, saiu correndo e acabou caindo, né? E é muito comum ver as crianças correndo, como você fala, né? Jorge, ainda mais num campo aberto, assim. Aquela questão em especial, essa queda dessa criança, dessa menina de 11 anos, ele é um caso bem emblemático e ele nos faz a reflexão de uma série de questões, que passa desde a escolha do local da família, e em especial essa família que sofre essa terrível perda, né? Eram 3 crianças, 11, 9 e 7, ou 11, 9 e 4 anos, não tenho certeza. Tá? Eu sei que era a mais velha das crianças que caiu. E você, a princípio, você vê uma abordagem interessante da família. A mãe acompanha os menores e o pai acompanha a menina mais velha. E mesmo assim não foi suficiente para evitar essa tragédia. Né? Tá? E daí, quando você fala nesses parques, em especial esse onde aconteceu o acidente da criança, eu já tive a oportunidade de estar naquele cânion, mas eu fiz trilhas pelo lado catarinense do cânion, né? Que esse cânion faz divisa exatamente. O lado catarinense é a região da Praia Grande, município de Praia Grande, né? E que eles são parques nacionais. E por serem parques nacionais, eles têm uma legislação de segurança interessante. Né? Você tem equipes de socorro com quadriciclos circulando pela região. Você tem tudo muito bem sinalizado. Estou falando pelo lado catarinense, onde eu tive a oportunidade de ir. Eu desconheço o lado gaúcho do cânion, tá? Mas aí é que, quando a gente debate, Jorge, eu tive a oportunidade já de trabalhar com empresas de ecoturismo e que trabalham na consolidação desses ambientes para tornar ambientes naturais pontos de visitação. Você tem até credenciamentos internacionais, selos internacionais que se busca para esses lugares. Um deles que se debate muito é esse trabalho de você criar estratégias de segurança física sem contaminar ou sem prejudicar exatamente a beleza do local. Mas as duas coisas não conversam.
Não tem como você pegar um ambiente natural. Eu aprendi uma vez com um geólogo, uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim: aonde o turista vê beleza, o geólogo vê perigo. É que, interessantíssimo sim, isso. E né? exatamente isso, né? É a beira de escarpados importantes, com visuais maravilhosos, incríveis. Mas se você traz uma segurança física, mecânica para esses lugares, obrigatoriamente você vai ter que entrar com cercas. E para você daí não dar uma falsa sensação de segurança, não pode ser uma madeirinha, uma cerquinha com uma cordinha. Não, tem que ser um dispositivo robusto que suporte as pessoas encostarem, né, e estarem seguras nesses lugares, e que daí essas estruturas não conversam com a beleza do ambiente local. Então, o que se usa de estratégias? Você recua da borda, você constrói decks de contemplação, você constrói limites, né? A partir daqui não avance. E aí com a fiscalização ou de câmeras, ou de alertas, ou até mesmo de membros da equipe de segurança que ficam alertando. Ou seja, você tem que ter várias estratégias. Muitas vezes não adianta ter uma cerca com uma tela, uma cerca com metal e correntes para segurar, que você tira a beleza do lugar e mesmo assim as pessoas ultrapassam. Eu vou te dar um exemplo, que você cita agora no começo da entrevista. Esse caso de 15 dias atrás, uma jovem de 16 anos, que vai a um edifício na região central de Balneário Camboriú para fazer uma atividade final de escola, pré-férias com os coleguinhas, e ela salta a mureta de segurança do último andar para sentar numa pontinha de parapeito, com as perninhas balançando para fora, para fazer uma fotinho com o ponto de vista a partir dela sentada com as perninhas balançando no parapeito. Ou seja, tem o dispositivo de segurança, tem um alerta, e a pessoa suplanta aquilo. Que a gente diz que a partir daí precisa ter uma segurança ativa. A segurança passiva é toda a estrutura construída para impedir que a pessoa se coloque em perigo. A segurança ativa é algum tipo de monitoramento e alerta. O que é que aconteceu naquele condomínio? A pessoa que locou o espaço para as crianças fazerem o trabalho vai receber uma multa por ter abandonado menores de idade sem vigilância. E num local que teria algum risco potencial, e foi o que aconteceu, né? A menina ultrapassou a região do guarda-corpo. Então, assim, ambiente natural, se já não tem esse tipo de proteção, se o lugar está mantido com a sua beleza in natura para que ela possa ser contemplada, saibam que não é só por isso, não é só porque não existe a cerca que não tem o risco. Tem. Às vezes a cerca não está lá. Aí vai muito da consciência, né? Exato. E daí é assim, ó, se você pega uma família e essa família tem filhos pequenos, está em férias, por isso que eu comecei no início da entrevista a falar daquela tensão gerada, né? De férias, né? Sim. Obrigatoriamente tem que ter alguém com este olhar. Então, fotografando, um lugar bonito, maravilhoso. É o chato da turma, né? Fala sério, é o chato da turma, né? Não pisa aí que tu vai escorregar, ó, sobe devagar, não... É o chato. Mas precisa ter, né? Precisa ter. O chato é o que garante, ou busca garantir a segurança. Me permita, Jorge, eu vou fazer um comentário interessante. Quando a gente estuda a neurociência, tem um fator bacana. Geralmente as pessoas que estão mais corretas nesse momento são as mulheres. Uma coisa bem interessante. Nós, homens, quando a gente se depara com uma situação de perigo, de desconforto, o nosso subconsciente fica trazendo informações para amenizar a nossa atenção. Deixa disso. Nunca aconteceu nada. Se fosse perigoso, tinha uma placa. Nós mesmos, homens, ficamos neutralizando a nossa percepção de risco, de desconforto. As mulheres não, as mulheres falam. Elas dizem, sai daí, não pisa que vai escorregar. Não é sexto sentido, é o inconsciente trazendo informações, mas a mulher não usa os filtros que nós homens utilizamos para negar o que a gente está sentindo. A mulher fala, meu filho, sai daí, não sobe, não desce, não vai lá. Então, assim, ouvir, o segredo é ouça a mãe sempre, porque elas têm razão, sim, no que diz respeito às questões de se expor a perigos. Neto, essas viagens de férias ganharam nos últimos anos um atrativo a mais, que é aquela foto, né? Aquela foto da família num local esplêndido, aquela foto de um ângulo diferenciado, de um local esplêndido, tal. E isso já causou graves acidentes, né? Já causou tragédias de pessoas caírem de precipícios e perderem a vida, né? O que a gente pode passar de recomendação
na hora de ir para um local com um visual lindo, maravilhoso, para se captar uma imagem linda e maravilhosa que eternize essa recordação, mas com segurança, Neto. Tem uma coisa interessante, Jorge, quando você levanta essa questão de registrar, né, o momento e acabar se expondo a um perigo severo. Há mais de 4 anos atrás, já tem um trabalho, já tem um conjunto de atividades via redes sociais, aonde desrecomenda exatamente uma prática que era muito comum das pessoas fazerem fotos se expondo a risco extremo. Existia uma linha muito forte disso, de blogueiros e tudo mais, de pessoas que chegavam em situações extremamente perigosas, no limite de muitas situações, para fazer o registro para publicar. Cerca de uns 3, 4 anos atrás, começou a se combater muito essa situação. Nós tínhamos cenas aí de jovens subindo em torres de transmissão elétrica ou de torres de telecomunicações, se pendurando com uma mão só para fazer fotos. Era um absurdo esse tipo de situação. Tá? E a questão toda está numa prática muito comum nossa, Jorge, que é a selfie, né? O que você faz na selfie? Na selfie você dá as costas para o local, para ficar de frente para o registro da sua câmera e através da lente da câmera tentando buscar o melhor ângulo. Um passinho mais para cá, agora eu vou um pouquinho mais para cá, atrás da turma, chega mais perto. Tanto é que nós temos uma questão lá em Balneário Camboriú, ano passado, de uma jovem que cai de um L-ponto exatamente fazendo foto, exatamente fazendo olhando para a câmera e não prestando atenção onde estava ela pisando, vai passar né? pelo amigo para se posicionar melhor para a foto, desequilíbrio e cai. Ali numa questão séria, ali foram 2 jovens que invadiram e adentraram uma área fechada de acesso público impedido. Com segurança. Exatamente. Né? Aí aquela questão em específico, o L-ponto não estava completamente concluída a construção, a parte de proteção não existia. Foi um combinado ali que resultou na perda da vida da menina. Mas em busca de uma melhor foto, esse caso que eu comentei da semana passada, a ideia foi exatamente fazer uma foto. Aí as pessoas chegam no limite de um desfiladeiro, de um precipício, dão as costas para o precipício para fazer a melhor selfie. Tentam se ajustar através da lentezinha do telefone, sem perceber que podem estar pisando numa... Tem vegetação, mas a vegetação não tem solo, não tem rocha por baixo. Tá? Ou seja, todo tipo de busca do melhor ângulo acabando se expondo a essa situação. Então, qual é uma estratégia de segurança? Sem máquina na mão, sem nada, sem telefone na mão. Se aproxime com segurança de um local, observe o entorno, tá? Preferencialmente, né? Se o lugar for um lugar com medidas de segurança, com cercas e tudo mais, não ultrapasse, tente encontrar o seu melhor ângulo sem ultrapassar. Ah, mas tem mais 1,5 metro, 2 metros para frente depois da cerca. Se a cerca está ali, é exatamente para garantir a segurança. E já é um sinal que aquilo é muito não perigoso. Pode passar dali. Então vá sem a câmera, escolha uma posição adequada. É seguro? É. Aí você dá as costas para o ambiente e faz o teu registro fotográfico. Tá? Então primeiro estabeleça com segurança de onde você vai fazer a foto. Reúna o grupo, coisa e tal. É aqui, todo mundo aqui, bacana. Aí você dá as costas para o ambiente e faz o teu registro. Tá? Essa é a melhor estratégia. Mas, infelizmente, existe pelo mundo afora muitos casos, inúmeros casos de perdas de vida, tá? Devido a registro fotográfico. Se uma família estiver viajando e a criança se perder ou se machucar, né, como agir rapidamente, Neto, em lugares onde não se conhece bem a estrutura de atendimento? Duas coisas importantes. Tá? Primeiro é o seguinte, é um lugar que... Além de você não conhecer a realidade de socorro e de suporte emergencial, você pouco conhece o lugar também. Por isso que uma das primeiras regras que a gente ensina para a criança desde pequena, se perdeu, não continua. Na praia, numa trilha, numa fazenda, num sítio, me perdi, não continua caminhando. É a primeira regra. Para e espera que alguém te encontre e não tente buscar socorro sozinho. Então esse é o primeiro ponto. Até porque se a família está em viagem, aquele ambiente todo é desconhecido para todo mundo, inclusive para os adultos. Tá? E hoje, Jorge, assim, mudou muito, né? Eu trabalho com emergência, com desastres há 34 anos. Tá? Era uma realidade há 25 anos atrás, outra realidade, principalmente a nossa catarinense, é outra. Ambientes naturais, elas estão dentro de parques. Quando elas estão dentro de parques,
estaduais ou principalmente os federais, tu tem legislação vigente. Se tem legislação sendo aplicada, você tem regras de segurança e equipes de segurança. Então, chega na base de um parque, tá? Se informe, muitas vezes esses parques têm taxas, tá? Recolhe a taxa necessária, até porque essas taxas ajudam a manter equipes de busca e salvamento, colhe as orientações que serão lhe repassadas. Hoje, para nós compreendermos, né, quem nos ouve, por que muitos lugares são fechados? Por que novas trilhas não são abertas? Por causa do respeito à biodiversidade ambiental daquele local. Então, tem uma trilha, é aquela trilha que vai permanecer acessível exclusivamente. Entrei na trilha principal. Vamos sair da trilha, vamos fazer um caminho diferente. Ali é que acontecem os problemas. Tá? Época mais fria do ano, acidentes com animais peçonhentos não é tão comum. Pode ocorrer, mas não é tão comum. Geralmente os acidentes estão no período mais quente do ano. Mas aí você saiu da trilha, aí as pessoas numa situação de emergência não sabem onde te procurar, porque você sai daquilo que estava regrado como circulação de segurança, tudo você vai agregando dificuldades depois. Tá? Um acidente hoje envolvendo uma rodovia, até mesmo no entorno de um local como um posto de saúde, um posto de gasolina, tudo já tem 0800 para ligar, 193, 192. Nós temos uma realidade hoje em Santa Catarina, tá? De atenção emergencial para socorrimento muito diferenciado do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Hoje, muito comum agora fazer em 20 dias atrás um resgate de um caminhante pelo Cambirela, feito de forma aérea. Tá? Neto, qual é o telefone do helicóptero? Não precisa. 193 Corpo de Bombeiros, 192 SAMU, 190 Polícia Militar. São essas estruturas que definem a melhor estratégia para te socorrer. Tá? Mas hoje a gente tem condições de ser atendido, tá? de forma muito segura. Desde que você tenha uma regrinha de segurança, né? Do tipo, nós vamos sair para fazer uma caminhada. Reunir aí 10 amigos e vamos subir o Morro do Cambirela. Vamos subir o nosso aqui, o Morro do Baú. Vamos para o Spitzkopf. Tá? Uma regrinha de segurança qual é? Avisa um familiar dizendo, nós estamos em tantas pessoas, nós vamos sair em tantas horas, a tal hora da manhã, e a gente deve estar voltando às 17 horas. Deixar alguém de sobreaviso. Deixa alguém sabendo qual é o roteiro que tu ia fazer. E lá vocês vão fazer o quê? Nós vamos pescar, depois vamos fazer um churrasquinho, depois vamos fazer uma trilha, né? Estou dando um exemplo, tá? Não é tenta estar prestando conta para os outros. Não, você dá essa informação de segurança. E se alguma coisa não saiu certa, na hora que essa pessoa pede por socorro em teu nome, ela diz, a ideia, eles estão em tantas pessoas, a ideia era começar na sede do parque, por volta das 2 da tarde está no cume, descer e por volta das 17 horas está embaixo. São 20 horas e ninguém fez contato. Um exemplo, né? Então esses já tem uma rota pré-definida para fiscalizar. Esse desenho de segurança é importante. E hoje, é óbvio, né? O telefone celular é uma peça fundamental. Tu está nesses lugares, tu tem sinal. Todos nós sabemos usar hoje, né? Esses aplicativos de comunicação que tu alfineta, georreferencia, manda a tua localização. Isso para resgate aéreo é fundamental. É fundamental. Uns anos atrás, e olha, eu vou te dizer, Jorge, pelo menos uns 8 anos atrás, eu estava, no verão, sentado numa sorveteria em Meia Praia e um familiar meu faz contato, um outro conhecido meu havia caído e feito uma fratura na perna. E eu sentado numa sorveteria, eu triangulei todas essas informações, pedi para a pessoa fazer contato, a pessoa lá conseguiu um sinal, mandou, georreferenciou, aí a pessoa me passou, eu botei na mão das equipes de resgates. Tá? Então, a tecnologia trouxe uma segurança e uma facilidade muito grande, mas desde que você tome alguns cuidados. Aí tu tens um telefone mais antigo, tua bateria gasta rapidinho e tu passa o dia batendo foto. Numa necessidade emergencial, você ficou sem comunicação. Então, essas questões que a gente tem que parar um pouquinho e pensar nessas estratégias antes de tu se envolver em eventos em ambiente natural, principalmente se estiver com família. Aí, não, a gente vai e volta em 4 horas, nem vamos levar lanche, bota umas barrinhas de cereais, tá? leva uma água, né? Tenha esse cuidado. É a mesma coisa para nós, a gente sempre recomenda para famílias que viajam de carro por longos trajetos. Leve alguma coisa dentro do carro, leva ali uma lancheirinha com um lanchezinho, ainda mais se tiver criança. Porque tu pega um acidente no Morro do Boi, no Morro dos Cavalos, nós estamos falando em muitas horas presos numa fila. Tá? Você tem uma pessoa idosa que precisa de medicação, leva junto. Tem essa visão de que as coisas podem sair não muito certas
conforme o teu planejamento inicial. Tá? E dessa forma é viver com um olhar um pouquinho mais de segurança, para que, se você deparar com essas situações, saiba como agir. E aproveitar ao máximo esse tempo tão especial que é as férias e o passeio com a família, né? Ou com os amigos. A gente tem uma vida tão corrida, né? Hoje tão dedicada a trabalho, e é óbvio que nesses momentos de você se dedicar às pessoas que são mais importantes na sua vida, que é exatamente a sua família. Aldo Batista Neto, especialista em gestão de crises e desastres e coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Obrigado pela participação e orientações também à nossa audiência nessa manhã, Neto. Jorge, mais uma vez, parabéns pelo tema. Tá? É um tema que nós nos deparamos aí nos últimos 15 dias com eventos reais acontecendo, então ninguém veio aqui criar ou inventar alguma situação. Vamos trazer informação de qualidade sobre situações que nós estamos vivenciando na atualidade. Tá? Obrigado pela oportunidade, desejamos aí uma ótima semana para todos os ouvintes. Eu conversei com o coronel Aldo Batista Neto, da reserva do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina. Falamos sobre os cuidados com as crianças nas férias escolares, especialmente em locais de risco durante viagens.